Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando com mais uma aula aqui do JA Gestão de Vendas da nossa academia JA. Seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar mais um pouquinho aqui sobre o vendedor Farmer, vendedor Hunter, seguindo a nossa sequência de aulas. Seja muito bem-vindo, você que é da academia, você que é da plataforma. Não se esqueça de fazer as suas anotações para o método Kumbuka. Não deixe de fazer as suas anotações. Lembrando, tá? Quando você está escrevendo, você está mexendo com uma parte do teu cérebro que te ajuda a reter mais. Então, faça suas anotações para discutir lá na reunião do método Kumbuka. E se você tiver qualquer dúvida, para entrar em contato comigo também, para eu tirar as suas dúvidas. E também, você que é da Academia JA, para você mandar as dúvidas depois para nós aí. Tá bom, pessoal? Seguindo a nossa sequência aí da metodologia 1,1530 do vendedor Farmer e do vendedor Hunter, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o vendedor Farmer, tá, pessoal? Quero comentar com vocês um pouquinho sobre esse vendedor que é o vendedor Farmer, tá bom? Então vamos lá. Estratégia de fidelização com vendedores Farmer, tá? Seja bem-vindo à nossa apresentação sobre a estratégia de fidelização de clientes como vendedor Farmer. Pessoal, vendedor Farmer, vendedor fazendeiro, aquele que preza o relacionamento. Vendedor Hunter, aquele, nós vamos falar ainda, é aquele vendedor que traz muito cliente para o negócio, que abre muito cliente, mas acaba não cuidando tão bem do cliente assim. Qual que é o vendedor ideal? O vendedor ideal é o que tem as duas coisas. Todos nós pendemos mais para um ou mais para outro. Ou você é mais farmer ou você é mais hunter, tá? Sempre vai ter um dos dois. Já falei para vocês que na aula passada, eu sou mais voltado para o vendedor hunter, tá? Mas eu tenho desenvolvido nos últimos anos essa parte do vendedor farmer, porque se a gente não reter o cliente que a gente tem, cada vez mais fica difícil a gente trazer cliente novo e cada vez a gente vai vender menos. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Papel do vendedor farmer, tá? Qual que é o papel dele? Foco no cliente. O vendedor farmer, o foco dele é no cliente. O foco dele é tratar bem o cliente. Pessoal, a gente vive uma chuva de dopamina em todas as redes sociais. Antigamente, a gente não precisava tanto fidelizar o cliente assim, porque as opções eram menores. Hoje, com tanta opção que tem no mercado, a gente precisa fazer um trabalho diferenciado com o nosso cliente. A gente precisa fidelizar o nosso cliente. A gente precisa ter senso de carteira. O que é senso de carteira? Senso de carteira é você saber quais são os seus principais clientes. É você saber, é você ter, depois nós vamos ter aula lá sobre o CRM, é você ter os teus clientes todos dentro de um CRM. O que é um CRM? CRM nada mais é do que uma ferramenta de relacionamento com o cliente. Nós vamos nas próximas aulas, eu vou ensinar você como que você vai criar um CRM dentro do WhatsApp Business. Então, primeira coisa que o vendedor farmer tem que ter, senso de carteira. Quais são os teus principais clientes? Quem são os 20% de clientes que trazem 80% da tua receita? Porque veja, pessoal, quando o cliente é de todo mundo, dentro da loja, dentro do varejo, dentro da empresa, o cliente não é de ninguém. O que é de todo mundo não é de ninguém. Ninguém cuida. Então a primeira coisa que você tem que começar a desenvolver, você vendedor e você gestor, desenvolver o teu senso de carteira. Cuidar bem dos seus clientes, criar relacionamento. Nós estamos vivendo a era do relacionamento. Quanto mais a tecnologia ela evolui, quanto mais automação a gente tem, parece um paradoxo, mais o ser humano ele quer atendimento personalizado. Pessoal, hoje já existe inteligência artificial que já consegue fazer essa hiper personalização. E eu vou te ensinar como que você vai fazer isso dentro do teu CRM. No futuro, pessoal, no futuro, uma das únicas profissões que não vai acabar é o vendedor. Só que o vendedor que for atendente, esse cara não é vendedor. E esse cara vai ficar pelo caminho, tá? Então o vendedor farmer ele cultiva relacionamento duradouros com os clientes já conquistados. Ele cuida, fazendeiro já falei isso, ele cuida dos clientes. Eles trabalham para expandir o valor dos clientes atual. O que é isso? É criar cada vez mais valor. Relacionamento, eu sempre falo, a tua venda é do tamanho do teu relacionamento. Se você tem um relacionamento grande, você tem uma venda grande. Se o teu relacionamento é pequeno, a tua venda vai ser pequena também. Então, a tua venda é do tamanho do teu relacionamento. E as tuas oportunidades são do tamanho do teu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais oportunidade você vai ter. Quanto menos conhecimento você tiver, menos oportunidade você vai ter. Principalmente aqui no Brasil, que é um país extremamente desigual, mas aonde há desigualdade, há muita oportunidade. Temos que olhar pelo outro lado, tá? Complemento ao vendedor hunter, tá? Quanto os hunters buscam novos clientes, farmers mantêm os existentes, tá? Ambos os papéis são essenciais para o crescimento sustentável. Vamos lá, pessoal. Priorização do cliente. Necessidades em primeiro lugar. Então, o centro do negócio é o cliente. E quando a gente fala centro do negócio, não é só quando você está atendendo o cliente.
É você ter esse relacionamento com o cliente. É você criar essa memória afetiva, essa memória associativa com o cliente. Porque, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender. O que você vendeu para o cliente hoje, ou o valor que ele pagou, ou o produto que ele comprou, daqui um mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 6 meses, ele não vai lembrar mais o que ele comprou, quanto ele pagou e como ele foi. Só que como ele foi atendido, o que você fez ele sentir, isso ele não vai esquecer. Isso vai gerar uma memória associativa, uma memória afetiva nele. Ou uma memória boa, ou uma memória ruim. Se o teu atendimento foi meia boca, ele não vai nem lembrar de você. Agora, se você fez ele, o que você faz ele sentir, isso ele não esquece. Produto ele esquece, o valor ele esquece, o dia que ele comprou ele esquece. Agora, o que você fez ele sentir, ele nunca vai esquecer. E a partir do momento que você começa a gerar isso no teu cliente, isso começa a mudar o jogo, tá bom? Atenda às expectativas do cliente como prioridade máxima. A nossa prioridade máxima é atender a expectativa do nosso cliente. Atendimento perfeito não é mais que obrigação, tá? Superação de expectativas. Sempre tenha algo a mais para falar para o teu cliente, para entregar para o teu cliente, além de venda. Eu sou um cara, quem é meu cliente sabe, né? Eu também sou vendedor, que eu sou aquele cara que não entrego só a venda. Que eu sempre tô trazendo alguma coisa nova pro cara. Sempre tô trazendo alguma novidade, tá? E essa é a minha missão, né? Esse é o meu, acho que é o meu ikigai, né? Trazer novidade para as pessoas para ajudar elas virarem o jogo, tá? Busque constantemente superar positivamente, surpreender positivamente os teus clientes. Sempre, 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 sempre. A gente vive a era da dopamina. A gente precisa estar sempre gerando novidade para atrair o nosso cliente, tá? Relacionamento de longo prazo. Construa confiança para garantir fidelidade contínua. A fidelidade hoje é uma coisa muito difícil, pessoal. Por quê? Porque hoje o cliente tem muita oferta. Eu lembro que antigamente, quando eu comecei lá 25 anos atrás, tinha umas marcas que eram as marcas coringa, assim, que tinha um cara que vendia aquela marca na cidade, e o cara só ele vendia e todo mundo tinha que comprar ali, não tinha venda na internet. Né? O cara ia para Curitiba, às vezes ia para São Paulo comprar, mas às vezes você